de terça-feira. Estamos começando mais um devocional, estamos começando um pouco tarde. Ontem eu comi algo que não desceu muito bem, né? Então, desde ontem que eu tô com o corpo meio estranho, comi algo que não desceu muito bem. E levei uma vida de rei à noite, né? E hoje de manhã também. Mas graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui. Então, por esse motivo, ontem à noite também eu não fiz ao vivo na rádio, não fiz ao vivo transmitindo pelas nossas redes sociais, mas já estou me recuperando bem, graças a Deus. E vamos orar a esse Deus glorioso, esse Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por este ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado, ó Deus, por vivermos e termos uma família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Ó Deus, e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de culpa, espírito, ó Pai, de ódio, de rancor, de inveja, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço, ó Pai, neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, o que é que eu quero falar com você nessa manhã? Sobre o julgamento justo e a regra de ouro. O texto que nós vamos abordar é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Mas eu quero abrir o nosso devocional com Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Ok? Então o trecho de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 12... contém alguns ensinamentos mais conhecidos de Jesus, incluindo a instrução sobre o julgamento e essa regra de ouro. Jesus começa com a famosa advertência: não julgueis, para que não sejais julgados, destacando a importância da humildade ao avaliar os outros. Quem sou eu para dizer que sou melhor do que fulano ou ciclano? Lembram disso? Quem sou eu? Então Jesus continua com a metáfora do cisco e da trave no olho, Mateus 7, versículo 3 ao 5, enfatizando que devemos primeiro examinar nossas próprias falhas antes de corrigir a dos outros. Nesses dias é tão corriqueiro a gente apontar os defeitos dos outros para dizer que somos santos. Em seguida, Jesus apresenta a regra de ouro, Mateus 7,12, que resume todo o ensinamento da lei e dos profetas, e diz: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então esse trecho nos lembra da importância da empatia, da compaixão e do amor ao próximo em nossa caminhada cristã, em nossa jornada cristã. Também nos adverte sobre o período ou perigo de julgamento hipócrita. Portanto, vamos explorar aqui nessa manhã essa hipocrisia de querermos ser melhor do que o outro. Amém? Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, Mateus 7, 1 e 2, que é o que nós lemos, é a advertência com relação ao julgamento, o cuidado que nós devemos ter. Então essa proibição de julgamento explora o significado da instrução para que não venhamos fazer o julgamento de qualquer jeito. E no versículo 1, Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgado. Porque existe um perigo no julgamento hipócrita.
E esse perigo no julgamento hipócrita, ele vem nos ensinando como julgamento hipócrita pode ser prejudicial àquele que está sendo julgado e a quem está julgando. É o que acontece também muitas das vezes, até por brincadeira nós falamos mal de fulano ou ciclano. Outro dia, eu não era amigo, era um conhecido de trabalho, e eu tenho amigos de 40 anos, que entramos juntos na Marinha. E eles postaram uma foto nossa na época, né, futebol e tal, e um conhecido meu, também de Marinha, fez um comentário meio idiota, vou usar esse termo, perdão, idiota. E eu falei para ele, olha, eu estou desfazendo minha amizade contigo, porque esse tipo de brincadeira ofensiva acaba denigrindo a imagem de alguém, mesmo sendo brincadeira da sua parte. Mas os outros vão tomar como um fato, uma brincadeira ofensiva. E eu desfiz minha amizade com ele. Excluí ele do meu rol de amigos do Facebook. Porque nós não podemos fazer isso, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós somos julgados. Por eu não tirar essa brincadeira com ele nem com ninguém, eu não gosto de brincadeira que ofenda a moral de ninguém. Não gosto. Nem que façam comigo, porque eu não faço com ninguém. Falo com meus filhos, para todo mundo. Quem me conhece sabe disso, né? Então não gosto, para não ofender e não ser ofendido. E Jesus, quando fala, cuidado, porque não julgueis para não ser julgado, senão você ofende, você vai ser ofendido também. E a humildade no julgamento, sabe? Nós precisamos ter essa humildade no julgamento, porque enfatiza a importância de avaliar os outros. É importante demais você saber avaliar os outros, porque você também está sendo avaliado. E Mateus 7,5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O cara está com a trave no olho, sabe? Então, esse propósito do julgamento é explorar o que pode ser usado para corrigir e restaurar. A melhor maneira de você julgar alguém é você chegar para ela e falar, não falar para os outros. Não falar mal de fulano para ciclano ou beltrano. Porque esse comentário de falar mal de alguém para outra pessoa vai replicar, triplicar. Daqui a pouco você destruiu a imagem da pessoa. Então, precisamos ter muito cuidado disso aí. Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de mansidão. Ok? Segundo ponto, a metáfora de Cristo, a metáfora de Jesus sobre o cisco e da trave. Mateus 7, versículo 3 ao 5, né? Então, precisamos examinar as próprias falhas. Nós necessitamos de uma autoavaliação. Todos nós necessitamos de uma autoavaliação. Antes de avaliar alguém, precisamos nos avaliar para ver se estamos em condições de avaliar alguém. Outro dia eu sempre falo para o Bruno, ele pergunta algumas coisas, eu digo, filho, pai só fala daquilo que estudou e viu e viveu. Senão eu não vou falar. Né? Porque fica muito fácil você fazer uma avaliação de alguém e não se autoavaliar. Fazer uma avaliação de alguma coisa e autoavaliar. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em todas as áreas, não é só no momento da ceia, em tudo. Examine-se, pois. Ok? Por exemplo, ontem eu estava aqui, eu fui à academia fazer uma ginástica, quando eu voltei à tarde mal, corpo febril, pressão baixou, e eu comecei a examinar. Eu falei, não, foi alguma coisa que eu comi que me fez mal. Fiz uma autoavaliação. A minha esposa chegou, ela falou, eu acho que foi isso e isso que você comeu.
você não deveria ter comido. Fiz uma autoavaliação e chegamos a uma conclusão. Fui eu mesmo que comi o que eu não deveria ter comido, né? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Hoje é comum a pessoa ser santo apontando o defeito dos outros. E a melhor maneira é você chamar a pessoa frente a frente e conversar. O que é que está acontecendo? Igual no militarismo, o comandante chama um militar: fulano, senta aqui, o que é que houve? Olho no olho. Nós somos o exército de Cristo. Nós temos que ser sim, sim, não, não. Tem alguma coisa errada? Fala. O que é que houve? O que é que aconteceu? Joga na mesa e da mesa joga no lixo, acabou o problema. Para não ficar falando aquela, sabe? Terceiro ponto é a regra de ouro. Capítulo 7, versículo 12, né? E capítulo 7, versículo 12, nós vamos falar, daqui a pouco vou falar, mas eu vou adiantar, diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Ok? Então, precisamos saber disso aí. E precisamos explorar essa base. Mateus 22, 39 diz: o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, devemos tratar os outros como queremos ser tratado. Devemos tratar o próximo como queremos ser tratado. Opa! Ok? Porque em Lucas 6, capítulo 6, versículo 31 diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Fazei vós também. Eu quero que alguém me faça o bem, eu preciso fazer o bem também. Puxa vida. Eu só quero ser tratado bem, mas não quero tratar o próximo. Eu quero ser amado, mas não quero amar. Que negócio é esse? É estranho isso. Quero mandar um abraço ao Eudenis Silva, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Derrame bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Ou seja, qual é a síntese da lei dos profetas? É essa regra. Resumo da lei. Se eu quero ser tratado bem, eu preciso tratar os outros bem também. Interessante que em Mateus 22, 40 diz: nestes dois mandamentos se resumem a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É ou não é? Antes de eu falar mal da roupa do outro, eu tenho que olhar se eu estou bem vestido. Eu não tenho que apontar o defeito dos outros para dizer que sou santo. Hoje é comum, infelizmente, até mesmo dentro do povo cristão, apontar o defeito, o pecado do próximo para poder ser santo. E ao contrário, eu tenho que abraçar meu irmão, eu tenho que proteger ele. É igual o militar. O militar, ele se prepara para a guerra. Mesmo não indo, ele se prepara para a guerra. E no conflito, ele é a proteção daquele que está do lado dele. No exército do Senhor é a mesma coisa. Os dois têm que estar juntos, porque se um cair, o outro levanta. Não apontar o pecado. Está doente porque fez isso e isso. Sabe? Então, precisamos amadurecer esse lado. Quarto ponto é aplicando os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Todo o capítulo 7 de Mateus, versículo 1 ao 12, é o ensinamento pessoal para que você trate o próximo melhor. Filipenses 2, versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Jesus, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Hoje, infelizmente, no meio cristão, tem muita gente querendo ser servido. Muita gente querendo ser servido.
E outro dia eu estava vendo um comentário, eu fiquei meio angustiado por conta disso. Eram duas imagens. Aquele que entrega o dízimo na igreja, ele morando num lugar bem deficiente, e aquele que recebe o dízimo, passeando em Miami, aquela coisa toda. Eu fiquei meio chateado ali, porque não é que você não deve passear, mas você deve vigiar, para não postar imagens que vá constranger o próximo, entendeu? Então precisamos vigiar, porque senão você vai causar constrangimento na vida de outras pessoas. Então, como cristão, eu preciso vigiar para não constranger outras pessoas, entendeu? Então é isso aí que o povo de Deus precisa aprender com a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. É a palavra. O salmista Davi, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, quando orou no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu quero ouvir alguém falando comigo, é Deus. A palavra de Deus. Entendeu? Quero mandar um abraço também a Deise, minha querida, lá de Rio Grande. Deus te abençoe grandemente. Um abraço na sua vida, né? Na sua família. Que Deus os abençoe grandemente, proteja e te livre de todos os males, em nome de Jesus. E Efésios 4, capítulo 4, versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Resumindo, eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, porque Cristo nos perdoou. O sacrifício que ele fez na cruz não foi um sacrifício exclusivista para alguns, foi para todos. A Bíblia diz: todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Todos quanto o receberam, a todos. Sabe? Ah, eu sou melhor do que fulano porque agora eu sou crente. Negativo. Pode você... Só porque você é crente, você não é melhor do que ninguém. Aí você tem que dar mais exemplo ainda. Ah, eu não falo mais com meu vizinho porque ele não é crente, eu sou. Meu irmão. Esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 12, trata disso. Não julgue para não ser julgado. E se você for julgado com a mesma moeda que você julgar, você vai ser julgado também. E quem te julga é Deus, que é pior ainda. Sabe? E em Mateus 5,16, para nós concluir aqui, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando nós fazemos o bem e amamos o próximo, nós estamos mostrando a face de Deus. Nós estamos mostrando o amor de Deus. Simples assim. Não é difícil. Sabe? Simples assim. Amém? Queridos, eu quero resumir nessa manhã, dizer para você que em Mateus 7, versículo 1 ao 12, nós somos desafiados a uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes e relacionamento. Jesus nos adverte sobre o perigo do julgamento hipócrita, nos lembrando do que o critério que julgamos será aplicado a nós também. O mesmo critério que nós usamos para julgar alguém, nós seremos julgados. Se você joga uma pedra para cima com a mesma velocidade que ela sobe, ela desce sobre você. Mas a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que está próximo de você. Lembre-se, quando você está falando mal de alguém para alguém, você está difamando. Você está destruindo a vida de uma pessoa. Quando você fala mal de alguém, você pode estar destruindo a vida de uma pessoa. Porque aquele que para ouvir, ele vai falar, ele vai levar aquele recado para frente. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus te dê um discernimento. Que esse Deus glorioso guarde a tua entrada e a tua saída. E que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos.
Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Eu vou postar aqui, você que está nos acompanhando, o link da nossa rádio, que nós estamos ao vivo, e você vai ouvir música e palavra das 6h30 da manhã às 22 horas. Eu vou postar aqui, você que está nos acompanhando, é só pegar o link, dar um enter aí e vai ficar diretamente no teu computador. E se você quiser o aplicativo para baixar no teu celular, é só digitar no Play Store Rádio Conexão Viva, vai aparecer o link. Ou você manda teu WhatsApp, que eu mando o link para você pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, graça e paz. E outra coisa, pessoal, você não paga nada ouvindo a nossa rádio, nem recebendo o nosso link. É gratuito, tá bom? É gratuito. A Bíblia diz: de graça dai o que é de graça recebeste. Amém? Deus abençoe, queridos, graça e paz. E para você